Antes de darmos início, eu quero passar um vídeo curto em relação às boas-vindas dessa atividade da nossa presidente, doutora Miriam Félix, para que todos saibam, nesse biênio 2026 a 2027, nós temos uma nova diretoria, onde ascendeu à presidência do Conselho Regional de Odontologia, doutora Miriam Félix, doutora Miriam, que hoje está como coordenadora do colegiado do curso de odontologia da UFES, e é professora desde 1994. Então, é uma pessoa ligada também à gestão e à formação de muitos dentistas que estão aí no campo também da saúde bucal coletiva, tá? Vou pedir ao nosso técnico para que solte esse vídeo rapidinho e que a gente inicie aqui a nossa atividade. Por que esse vídeo? Porque nossa presidente hoje está em Brasília, numa função de reunião de todos os presidentes dos regionais, tá? Vamos assistir esse vídeo e a gente volta para a atividade com Joana. Boa tarde, eu sou a doutora Miriam Félix, cirurgiã dentista, gestora pública, presidente do Conselho Regional de Odontologia da Bahia. Estou coordenadora do curso de odontologia da UFES e sou professora de odontologia desde 1994. É com muita alegria e senso de responsabilidade institucional que dou as boas-vindas a esta atividade de educação permanente do CRO Bahia, acolhendo com respeito e entusiasmo os coordenadores municipais e a área técnica de saúde bucal, certos de que esse espaço de troca qualifica nossa prática e fortalece a rede. Faço um agradecimento muito especial à doutora Joana Daniele pela disponibilidade, empatia e atenção dispensadas ao CRL Bahia e a todos os profissionais, aproximando a Coordenação Geral de Saúde Bucal do Estado e dos municípios. Reforço que momentos como estes integram o nosso aprimoramento pessoal e profissional e se consolidam como parte do trabalho contínuo de qualificação da gestão e do cuidado. Destaco ainda a importância de entender e compreender os indicadores de saúde bucal como pilar para um planejamento e uma gestão em saúde eficaz, orientando decisões, prioridades e metas com base em evidências. Por fim, reafirmo que a Comissão de Políticas Públicas de Saúde do CRO Bahia estará sempre disposta e alinhada às atividades e diretrizes da PNSB para fortalecer ainda mais a saúde bucal do nosso Estado. Desejo a todos uma excelente atividade. Então, agradecer as palavras da nossa presidente e com certeza teremos uma excelente atividade. Mais uma vez, muitas pessoas entraram depois do meu aviso, fiquem atentos e eu vou sinalizar em relação à lista de presença que será liberada no meio da atividade, tá bom? Do meio para o final, e as dúvidas devem ser colocadas no chat, e aí eu vou fazer o compilado e passo para a Joana ao final da apresentação, tá bom? Joana, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos trabalhar sobre avaliação e monitoramento dos indicadores de saúde bucal na Bahia. Agradecer mais uma vez a sua presença e passo a palavra para você. Obrigada, Giovanni. Então, boa tarde, pessoal. Agradecer, né, que essa iniciativa do CRO Bahia, né, do PROBA, em nome aqui da presidenta, e meu contato mais próximo nessa articulação acaba sendo o Giovanni mesmo, então também agradecer a Giovanni. Acho que esse é um momento importante, né, para fortalecer a política nacional de saúde bucal no território local. A apresentação que eu vou trazer para vocês, ela não muda muito daquilo que a gente conversou no seminário da PS, né, mas eu trago aqui algumas atualizações, embora a gente saiba que no seminário, né, que aconteceu em Salvador ano passado, ali em outubro, a gente teve um problema na adesão da saúde bucal que não foi, digamos assim, por culpa dos profissionais da saúde bucal, né? A gente sabe que o convite, muitos dos convites enviados, eles acabaram não chegando aí na área específica. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação e no final também eu baixo e posso enviar para a Giovanni
Então, fiquem tranquilos, eu posso compartilhar esse material com vocês depois. Já aparece aí para vocês? Aparece sim, Joana. Perfeito. Então, vamos lá, né? Aqui, só para retomar um pouco, né? A gente sempre retoma essa importância desses atos normativos, né? Que vão compor e compor essa coordenação nacional da política e estruturar essa política setorial, né? Então, o que, que ela vai estar embasada, né? O que, que vai estar norteado o trabalho, principalmente aqui da coordenação? A lei orgânica da saúde, a do controle social, a lei que orienta o trabalho do pessoal técnico e auxiliar em saúde bucal, esse marco, né, de 2023, que é o mais importante da nossa política, que ficou conhecida aí como a Lei de Saúde Bucal, e a partir de 8 de maio de 23 institui aí o direito à saúde bucal como parte constitutiva do direito à saúde. E essa lei, ela vai dar origem, né, ela se desemboca aí em um manual para a implementação das 10 diretrizes que estão lá contidas nessa lei. Manual esse, né, que se vocês forem observar, que é esse aqui, que está disponível para acesso público, ele tem lá, né, traz lá na sua diretriz 7 a importância da institucionalização da cultura do monitoramento, do planejamento e da avaliação em saúde, mais especificamente na saúde bucal. Aqui, né, para vocês, eu espero que todos conheçam, mas se não conhecem, recomendo que acessem esse documento, que é o passo a passo das ações da Política Nacional de Saúde Bucal. Ele é um documento bastante importante, principalmente para quem está atuando nessa área da gestão da política, porque ele vai trazer aí, basicamente, todas as ações estratégicas cofinanciadas pela Política Nacional de Saúde Bucal, como que esse gestor, né, ele pode solicitar a adesão a esses mecanismos aí de cofinanciamento federal. Então, é um documento também que está disponível para acesso público, eu recomendo bastante aí que vocês acessem, né, leiam e conheçam. Essa metodologia, né, que a gente está chamando aí de política do novo cofinanciamento da atenção primária à saúde, ela inova porque ela traz aí consigo a incorporação, né, dessas 3 estratégias da APS. Então, ela vai contemplar aí nessa política tanto o financiamento das equipes de saúde da família ou equipes de atenção primária, da saúde bucal, né, as equipes de saúde bucal e as equipes multiprofissionais. Então, ela engloba aí na sua política de cofinanciamento essas 3 estratégias. Nessa perspectiva ainda da importância, né, da normatização desses elementos que compõem aí a Política Nacional de Saúde Bucal, em dezembro de 2024, foi publicada aí, então, formalizada, normatizada a Rede de Atenção à Saúde Bucal, que é uma rede que a gente sabe, né, é uma rede de atenção à saúde, e que ela já existia aí nos territórios, mas a partir de dezembro de 2024, ela é definitivamente normatizada. Então, ela vai trazer lá a importância da atenção primária à saúde na coordenação, né, na centralidade do cuidado, e essa APS, ela se conectando, se comunicando, né, se articulando com todos os pontos aí de atenção da rede, para que garanta aí esse ciclo completo de cuidados ao usuário, né, que garanta e assegure a integralidade do cuidado. E essa rede de atenção, ela traz também a importância, né, de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, e no âmbito do Ministério da Saúde, né, essa principal ferramenta, ela vai estar principalmente aí centrada na estratégia SUS APS, no controle eletrônico do cidadão. Então, essa portaria, a 3493 de abril de 2024, é a portaria que vai instituir aí a nova metodologia do cofinanciamento da atenção primária à saúde. Ela é uma portaria centrada basicamente em 3 eixos, né, que é o eixo equidade, o vínculo e acompanhamento territorial, e o eixo qualidade. Na equidade, ela vai tratar basicamente sobre aqueles recursos fixos aí,
de custeio das equipes de saúde da família ou de atenção primária, a saúde bucal e as equipes multiprofissionais, o componente vínculo e acompanhamento territorial. No vínculo, né, ele vai trazer aí a importância de os profissionais de saúde realizarem minimamente o cadastro individual. Esse cadastro ele deve ser realizado, né, atualizado a cada 2 anos, e se essa equipe, além do cadastro individual, ela realizar também o cadastro territorial, e se além do cadastro individual realizar também o cadastro territorial. Deixa eu te atrapalhar só mais um pouquinho. Pessoal, não existe microfone aberto. Joana está dentro da coordenação e capta vários sons, porque ela não está numa sala separada. Então, tem uma equipe atrás, por isso que pode parecer que tem uma interferência, tá bom? Então, não é nessa questão. E aí eu vou pedir para que fique mais atento nesse sentido, de manter o microfone fechado. Joana já chamou a atenção lá do pessoal que eu vi daqui, tá? Então, é nesse sentido. Aí eu não sei se seu microfone também está... Seu headset está ok. Vamos nessa. Chegou um pessoal e falou aqui em cima de mim, até me desconcentrou, mas já resolveu. Então, para aquelas equipes que realizam, além do cadastro individual, o cadastro territorial, ela vai pontuar dobrado, então, nesse componente, acaba pontuando mais, e aquelas equipes de saúde que fazem também o acompanhamento de grupos específicos, como crianças, idosos, beneficiários do benefício de prestação continuada ou do Bolsa Família, também pontuam dobrado aí. Nesse componente, a gente sabe, né, que esses grupos que estão sendo chamados aqui de específicos, eles compõem aí basicamente o grande rol aí de cuidados das equipes de saúde da família, que contempla também as equipes de saúde local. No componente, então, isso falando do vínculo. Agora, falando do acompanhamento, o que basicamente essa portaria ela vai estabelecer, né? Que é recomendado, é necessário que esse acompanhamento, o que significa, né? Significa, pelo menos, mais de um contato assistencial. E esse contato assistencial, ele é obrigatoriamente o atendimento, e esse atendimento pode ser tanto o atendimento individual, o coletivo ou a visita domiciliar. Então, são basicamente esses fatores aí que englobam esse componente vínculo e acompanhamento territorial. E na terceira estratégia, né, dessa política de cofinanciamento, a gente tem lá o componente de qualidade, que para a saúde bucal, ele estabeleceu aí 6 indicadores, que são aqueles 6 indicadores bastante conhecidos aí por nós, né, cirurgiões dentistas: a primeira consulta odontológica, o tratamento concluído, a taxa de exodontias, a escovação supervisionada, os procedimentos preventivos e o tratamento restaurador atraumático. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Antes disso, né, além da portaria 3493, para entender principalmente aquele componente 2, que é o do vínculo e acompanhamento territorial, é importante que vocês conheçam essa portaria 161, porque ela vai destrinchar, né, sobre o que é esse componente vínculo e acompanhamento, que critérios são esses que o Ministério da Saúde ele tem adotado para fazer esse monitoramento das equipes de saúde aí inseridas na atenção primária. Então, também fica aí como mais um documento técnico aí para conhecimento e leitura dos profissionais. Falando, né, especificamente do componente de qualidade, o principal objetivo desse componente é auxiliar na implementação de boas práticas, então auxiliar na organização do processo de trabalho das equipes de saúde bucal, porque a gente vai comentar aqui especificamente sobre saúde bucal. E pensar, né, em boas práticas, em organização do processo de trabalho, em redes de atenção à saúde, rede de atenção à saúde bucal,
passa também pela compreensão do que é esse conceito ampliado de saúde, né? Quem é essa equipe de saúde bucal que vai estar inserida ali num território, num determinado contexto, olhando ali para famílias, né, e para sujeitos que também vão estar inseridos ali naquele espaço social. Então, é pensar um modelo de cuidado integral, é olhar, né, para essas particularidades, tanto do indivíduo quanto do território, porque essas relações, elas se interconectam e vão influenciar no processo de saúde e doença, é pensar em ações de promoção, de prevenção, em um diagnóstico oportuno e também de recuperação da saúde, então, é pensar nessa resposta oportuna e articulada que vai exigir, né, esse papel central aí, nesse cuidado articulado, esse papel de centralidade do cuidado da atenção primária à saúde. Então, a organização do processo de trabalho, pensando aqui especificamente na saúde bucal, embora, né, esses conceitos eles extrapolem, né, a estratégia da saúde bucal, mas é pensar num processo de trabalho que olhe aí, né, e que reforce os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, então é garantir o acesso a todos os usuários, oportuno, resolutivo e responsivo e responsável, é priorizar aqueles com maiores necessidades, então, nesse sentido também é fortalecer o princípio da equidade em saúde, e claro, né, nunca esquecer que a equipe de saúde bucal, ela é responsável, né, responsável socialmente, sanitariamente, por uma determinada população ali que faz parte do seu território de atuação. E aí, entrando um pouco, né, nos 6 indicadores da APS, a gente começa com um indicador que vai estar mais preocupado para olhar aí para o acesso à saúde bucal, que é um indicador de primeira consulta odontológica programado. Lembrando que no Ministério da Saúde, basicamente, são 2 indicadores que expressam para a gente um pouco qual é esse panorama do acesso à saúde bucal. Um deles é a cobertura de saúde bucal, mas no componente de qualidade, esse indicador vai ser um indicador de primeira Está consulta. muito ruim de escutar. A áudio está muito ruim. Eu vou tentar aumentar aqui. Não dá para Não se tem como concentrar, você- tem muito barulho. Não tem como. Pessoal, mais uma vez, eu peço que não façam interferência com o microfone aberto. Temos mais de 200 pessoas, não dá para ter esse suporte. Tá? A gente está acompanhando. Não existe microfone aberto. Felizmente, a doutora Joana está disponível, mas ela Hoje está sim, no setor que tem melhora? outras pessoas e acaba captando um pouco. Igual. Mas vamos tentar aqui aumentar o som do microfone dela, tá bom? E aqui tá igual, melhora? Melhor assim, Joana. Mas ainda capta muito som do setor. Mas aqui, porque é isso, né? A gente não tem isolamento acústico. Bom, gente, eu vou pedir a paciência de vocês aí, mas eu não tenho muito o que fazer. Deixa eu ter. E aqui, melhora? Melhora. Nessa posição, melhora aí. Melhora? Pronto. Então, só para, como eu comentei, né, a primeira consulta, que é um indicador de acesso, só para mostrar um pouco para vocês, a primeira consulta é um tipo de consulta lá que está disponível para que o profissional de saúde ele registre, mas outras possibilidades são a demanda espontânea, que aí pode ser, né, a escuta inicial, a consulta de urgência, o atendimento dia, e a consulta agendada, que é a primeira consulta ou ainda a consulta de retorno. Mas só para contextualizar um pouco, o Censo Nacional das UBSs, né, que teve aí uma adesão de 100% dos municípios, quase 50 mil unidades respondentes, ele mostrou, né, que, no geral, as equipes elas conseguem manter essa agenda mista, né, ou seja, diversas formas de entrada do usuário no serviço. Então, 65% das equipes de saúde informaram que realizam consulta com hora marcada, que é a consulta agendada, mas a grande forma, né,
o grande desenho de entrada desses usuários nas unidades de saúde ainda se dá pelo mecanismo da demanda espontânea. Então, isso mostra, né, embora seja um percentual alto, 65%, mas mostra ainda que as equipes elas precisam se organizar de tal forma para garantir, né, que tenha também essa agenda reservada com o horário marcado. Então, isso vai exigir um mínimo aí de organização do processo. Sobre o indicador de primeira consulta, né? Esse é um método de cálculo, então no numerador a gente vai ter lá o número de pessoas com primeira consulta odontológica programada realizada pela equipe de saúde bucal, e no denominador o número de pessoas vinculadas à equipe de saúde da família ou EAP de referência da ESB. Lembrando que esse indicador, ele olha para o vínculo apenas no numerador, no denominador, mas no numerador o critério vínculo ele não está sendo observado. Então, é um indicador que vai, o que define, né, a primeira consulta odontológica programada, né, o que é considerada? É aquela consulta que necessariamente deve resultar, né, vai resultar na elaboração de um plano preventivo terapêutico pelo profissional. Então, é isso que é basicamente isso que é considerado aí como primeira consulta odontológica lá que vocês vão registrar no prontuário eletrônico do cidadão. E aqui, né, tem algumas práticas essenciais para garantir, né, para assegurar o alcance desse indicador. Então, é importante, é fundamental essa gestão de agenda, como eu comentei, né, para garantir esses múltiplos formatos de entrada do usuário. Então, é preciso garantir, claro, né, a entrada por demanda espontânea, mas é fundamental que a gente garanta aí essa demanda programada. A organização do acesso, né, essa gestão da agenda vai necessariamente caminhar junto com a necessidade de organização do acesso aos serviços odontológicos, né? Então, é gerir esse acesso, quais são esses mecanismos de entrada, quem são esses atores que vão me auxiliar nessa busca ativa. Se eu tiver, por exemplo, um índice alto de absenteísmo, priorizar sempre, né, aqueles mais necessitados em detrimento dos menos necessitados, então fortalecer o princípio da equidade, assegurar, né, durante o momento da consulta odontológica, do atendimento clínico odontológico tradicional, a realização de uma boa anamnese, né, e exame clínico, com uma boa acurácia para detectar aí essas reais necessidades desses usuários e conseguir responder, claro, né, dentro dos limites e das possibilidades aí da atenção primária à saúde. Aqui, né, só para ilustrar um pouco esse método de cálculo, que fala, né, que no seu numerador eu devo ter lá aqueles usuários que realizaram a primeira consulta e no denominador a população vinculada. Então, nesse exemplo fictício, né, vamos imaginar aqui que a equipe A dispõe aí de 10 usuários vinculados e a equipe B dispõe aí de 10 usuários vinculados. E aí, a minha equipe de saúde da família A, ela realizou aí durante um mês 6 atendimentos de primeira consulta. Desses 6, 2 eram de usuários vinculados à minha equipe e 4 eram de usuários não vinculados à minha equipe. Como é que fica esse cálculo? No meu numerador, como o critério vínculo ele não está sendo utilizado, entram todos os meus usuários atendidos. E no meu denominador, como eu olho para a minha população vinculada, então eu vou considerar todos os usuários da minha população vinculada. Então, todos aqueles que eu atendi no numerador e no denominador, minha população vinculada. É basicamente assim o método de cálculo do indicador B1. E aí, né, tem uma outra situação. O cidadão M, vinculado na equipe B, realizou uma primeira consulta odontológica tanto na equipe A quanto na equipe B. Qual consulta será utilizada para o cálculo do indicador? Como eu comentei, né, como no numerador não é utilizado o critério vínculo, esse cidadão ele vai contar tanto para a equipe A quanto aí para a equipe B. O que vai mudar é o denominador, porque o denominador ele é fixo. Então, olha aí para a população vinculada de cada uma dessas equipes.
Para o indicador B2, então, se no primeiro eu estava falando de acesso, no segundo eu vou estar falando de resolutividade do cuidado, né? Em que medida eu consigo concluir os meus tratamentos iniciados? É o indicador de tratamento concluído. Aqui, né, tem uma série histórica Brasil, só para ilustrar, né, como é que está essa relação no Brasil entre acesso e resolutividade. Isso está basicamente em 50%, né? Então, eu consigo, as equipes de saúde bucal, elas em média conseguem concluir 50% dos tratamentos, das primeiras consultas iniciadas. A primeira consulta, né? Desculpa, o tratamento concluído, só para lembrar, ele vai refletir aquela conclusão do tratamento. Então, tudo que acontece entre a primeira consulta e o tratamento concluído, no prontuário eletrônico do cidadão, é considerado aí consulta de retorno. Agora, a partir do momento que eu concluí meu tratamento, tudo que vai acontecer depois é a consulta de manutenção. Passado aí 12 meses após a conclusão do tratamento, aí sim eu posso dar uma nova primeira consulta. Então, é isso que essa figura ela vai estar ilustrando, aquilo que acontece entre a primeira consulta e o tratamento concluído é a consulta de retorno, e aquilo que acontece até 12 meses após a conclusão do tratamento, consulta de manutenção. Após 12 meses após a conclusão do tratamento, aí sim eu posso dar uma nova primeira consulta para um mesmo usuário. E se após o tratamento concluído o usuário retorna por um trauma dentário, né? Então, concluí meu tratamento, ele retorna por um trauma dentário. Como é que eu classifico essa consulta? Aí, nesse caso, né, a gente vai classificar ali como uma consulta de urgência. Claro que se na oportunidade eu puder, né, se ele não tiver dentro, se ele já tiver ultrapassado esses 12 meses e na oportunidade eu puder fazer uma primeira consulta, isso é possível também. Então, esse é o método de cálculo do indicador B2. No meu numerador, eu tenho o número de pessoas com tratamento odontológico concluído, e no meu denominador, o número total de pessoas com primeira consulta odontológica programada. Diferente do indicador B1, no indicador B2, o critério vínculo, ele não está sendo considerado. Então, o tratamento concluído é aquele que vai marcar aí o término da intervenção odontológica planejada, ou seja, é a conclusão do plano preventivo terapêutico elaborado lá na primeira consulta. Aqui algumas práticas essenciais para assegurar, né, o alcance desse indicador. Então, ele também é importante ter essa gestão da agenda para que eu garanta consultas de retorno para aquele usuário, né, que eu realizei a primeira consulta. É fundamental, né, ter uma primeira consulta registrada lá no campo tipo consulta, ter o plano preventivo terapêutico elaborado considerando aí todas as necessidades desse usuário, necessidades essas não apenas biológicas, né, porque é aquilo, isso faz pensar nesse modelo ampliado de saúde. Então, é pensar que é um usuário que vai estar inserido num determinado contexto, com múltiplas necessidades, e essa equipe ela precisa estar pronta aí para responder essa demanda apresentada em tempo oportuno e, claro, considerando os limites da atenção primária, porque se eu não consigo responder dentro dos limites da minha APS, ela precisa estar articulada a tal ponto para conseguir, né, fazer com que esse usuário ele caminhe aí pela rede e tenha sua demanda respondida. Esse é um exemplo fictício, né, de um plano preventivo terapêutico de um determinado usuário, e aí foram aí elencadas, né, todas as necessidades que esse usuário apresenta. E o que esse plano ele vai mostrar, né, que até a conclusão do tratamento, tudo que for acontecer a partir da primeira consulta são aí consultas de retorno. E se durante esse processo, né, eu encaminhei o meu usuário para realizar lá a endodontia da unidade dentária 25,
Então, isso continua sendo aí uma consulta de retorno na APS. Mas, se eu realizei um encaminhamento apenas ao final, então eu realizei toda a adequação do meio, concluí meu tratamento e encaminhei esse usuário para o CEL, né? Uma segunda situação. Esse encaminhamento ele pode ser durante o processo de conclusão do tratamento ou após a conclusão do tratamento. Se eu concluo meu tratamento, então encaminho esse usuário, quando ele retorna para o meu serviço, né, para a minha atenção básica, para realizar a restauração da unidade 25, então ele fez o tratamento endodôntico, mas a restauração precisa ser feita na atenção primária. Se eu já concluí o tratamento, quando ele retorna para o meu serviço para realizar a restauração dessa unidade dentária, aí a consulta, ela não é consulta de retorno, mas sim de manutenção, porque eu já concluí meu tratamento. Então, é basicamente isso, né, que essa figura ela vai mostrar. O indicador B3, né, que é um indicador de procedimento, ele, nesses 6 indicadores, é o que vai inaugurar aí os indicadores de procedimento das equipes de saúde bucal, é aquele que vai tratar aí sobre a taxa de exodontia. Então, o método de cálculo dele eu tenho no meu numerador o número de exodontias realizadas pela equipe de saúde bucal e no meu denominador o número aí de procedimentos individuais preventivos, curativos e as exodontias realizadas pela equipe. Como é um indicador de procedimento, o critério vínculo também, ele não está sendo observado. Então, aqui, né, entram todos os procedimentos aí individuais realizados pela equipe de saúde bucal. Esse é um indicador importante e se vocês observarem lá no CIAPS, né, tem uma faixa lá, a faixa de qualificação do indicador, que ela também está sendo revisada, ela ainda não foi, a gente já solicitou a revisão, mas ela ainda não foi atualizada. Então, a exodontia, que é esse procedimento de extração dentária, né, que pode ser classificada como simples ou complexa. Esse indicador, ele considera ali no seu numerador tanto a exodontia simples quanto a exodontia múltipla. Então, qualquer um dos 2 procedimentos aí, ele vai estar sendo considerado e ele, em alguma medida, né, vai expressar a direção do modelo de atenção em saúde bucal que a equipe ela tem adotado, se é mais numa perspectiva curativista ou mais voltada aí para a promoção da saúde. Lembrando, né, gente, que os indicadores do componente de qualidade do Ministério da Saúde, eles são olhando para uma realidade Brasil. Então, realidades particulares, né, porque a gente tem muito esse relato, mas a minha realidade é de um indicador maior ou menor de exodontia. Nunca que essa régua do Ministério da Saúde ela consegue pegar particularidades do território. Então, quando a gente faz essa pactuação e o planejamento dessas estratégias, a gente olha, né, para uma realidade Brasil. Então, é tentando abarcar aí um cenário mais geral, né, de municípios que estão que tem uma realidade, embora seja heterogênea, mas o mais homogênea possível, né, para poder abarcar toda essa heterogeneidade nacional. E esses indicadores, né, como qualquer processo, qualquer estratégia de saúde que o Ministério da Saúde propõe, ele passa aí por um processo de pactuação tripartite. Então, tem representação de municípios, do Estado e a representação federal. O indicador, agora voltando, né, aliás, dando seguimento, o indicador B4, que é o indicador da escovação dental supervisionada, assim como o indicador B1, né, tanto o B1 quanto o B4 são aqueles 2 indicadores do componente de qualidade para a saúde bucal que vão considerar aí o critério de vinculação na população. Então, o indicador de escovação dental supervisionada para equipes de saúde bucal em faixa etária escolar de 6 a 12 anos. Então, eu tenho aí no meu numerador
o total de crianças de 6 a 12 anos que participam da ação coletiva de escovação dental supervisionada, e no meu denominador, a população vinculada nessa mesma faixa etária. Lembrando, né, que o indicador B4 também é um indicador que traz aí para essa lente de análise os procedimentos coletivos de saúde bucal, especificamente o procedimento de escovação dental supervisionada. Então, o que é importante da gente observar nesse indicador? Que ele vai estar estratificado para uma faixa etária específica, que é a população de 6 a 12 anos, e esse é um indicador, né, que o registro, ele também pode ser feito aí pela equipe auxiliar, não se restringe apenas ao trabalho do cirurgião dentista, o que dá, de alguma forma, né, uma maior capilaridade de alcance aí da população, e mais possibilidades do dentista também, né, do cirurgião dentista, trabalhar essas habilidades de coordenação da equipe, né, de gerenciamento das ações. Então, a equipe de saúde bucal, a equipe auxiliar, né, o ASB, o TSB, ela também contribui para esse indicador, tendo em vista que ela também pode realizar a escovação supervisionada. Então, é isso, né, esse é um indicador que ele pode ser incorporado, né, e pode ser registrado também pelos profissionais da equipe auxiliar. E esse indicador, ele vai estar restrito ao ambiente escolar? Não necessariamente, né? Vai depender aí da organização do processo de trabalho da equipe, do quanto ela conhece aí o seu território, de que equipamentos sociais são esses aí disponíveis no meu território. Então, eu posso buscar outros espaços para além da unidade de saúde das escolas, né? Então, eu posso observar, né, estar atento para entender se meu território, ele tem grupos de saúde promovidos, né, por outras instituições como igrejas, se ele dispõe de orfanatos, enfim, né, conhecer como é essa realidade do meu território. Em relação a essas estratégias, né, para fortalecer o alcance desse indicador, então, esse é um indicador que expressa, né, ele traz aí, na sua lente de análise, a incorporação de ações de promoção e de educação em saúde bucal, tendo em vista, né, que quando a equipe de saúde bucal, ela realiza atividade de escovação dental supervisionada normalmente, né, ela vai estar atrelada aí a outras ações de educação em saúde bucal. Então, é uma oportunidade, mais uma oportunidade de promover saúde bucal e prevenir doenças e agravos em saúde bucal. Ela reforça o fortalecimento das ações coletivas de saúde bucal. Então, como eu comentei, né, o indicador B4 é um indicador que incorpora ações coletivas aí na lente de análise do Ministério da Saúde, amplia a possibilidade de ação das ações de saúde bucal, porque incorpora também as ações realizadas pela equipe auxiliar, e é uma oportunidade também de integrar saúde e educação, principalmente se essas são atividades que são realizadas na escola ou que, quando são realizadas, né, as atividades de educação de escovação dental supervisionada, elas incorporam com elas também outras ações de educação e saúde. O indicador B5, que é o indicador de procedimentos preventivos, tal qual o indicador B3 é um indicador de procedimentos, então incorpora aí todos os procedimentos individuais realizados pelo cirurgião dentista. É um indicador, né, que se vocês forem observar lá na ficha de qualificação, os SIGTAPs lá que consideram, né, os procedimentos, eles também, a gente já solicitou a revisão, tem a remoção de um SIGTAP lá e a inclusão de outros, né, tem a inclusão de 2 e a remoção de um, mas que depois eu posso também explicitar para vocês. O cálculo dele também é mais simples. No meu numerador eu tenho o número de procedimentos odontológicos preventivos individuais realizados, e aí esses procedimentos eles vão estar detalhados lá na nota
metodológica do indicador, e no meu denominador, o número de procedimentos odontológicos individuais realizados. Esse é um indicador, né, que a gente precisa estar atento, que é um indicador que incorpora procedimentos individuais, ele não vai incorporar aí os procedimentos coletivos. E aí, em relação ao indicador B6, que talvez seja a grande novidade do ponto de vista do monitoramento, mas não do conhecimento profissional, que é um indicador que vai incorporar aí a filosofia da mínima intervenção, aqui representado pelo tratamento restaurador atraumático. É um indicador de procedimento, também não considera vínculo, então o B2, o B4, o B5 e o B3, ele não considera o critério de vínculo, apenas o B1 e o B4. Então, o método de cálculo, né, eu tenho lá no meu numerador o número de procedimento, do procedimento de tratamento restaurador traumático, e no meu denominador, o número de procedimentos restauradores realizados, e aí também, né, quem quiser conhecer quais são esses procedimentos restauradores, é só também constar a nota metodológica, que a gente também pediu revisão para inclusão, acho que das restaurações de amálgama, se eu não tiver errada. Mas tem revisão também nessa nota metodológica. Então, ele é um indicador que vai incorporar aí a filosofia da mínima intervenção a partir do tratamento restaurador atraumático, que é uma técnica, né, que ela tem aí a possibilidade, né, de ser realizado, principalmente naqueles usuários que têm um desafio maior no atendimento odontológico, né, porque ele produz, né, menos estresse e ansiedade, já que não faz uso aí de instrumentos rotatórios, então pode ser especialmente útil aí em crianças, em pessoas que sofrem aí do transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência, para acamados é uma boa estratégia, usuários com transtornos mentais, em populações de difícil acesso, em situação de rua, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e fluviais, é uma técnica aí que pode ser lançada à mão. Lembrando que nesse indicador é considerado tanto, né, a técnica, a gente não está estabelecendo qual é o tipo de técnica que deve ser utilizada, então fica a critério do profissional, se é a utilização da técnica convencional ou da técnica modificada. Isso vai depender aí da escola de cada profissional, enfim, de como ele entende, né, qual é a melhor técnica para aquela determinada realidade. E aí, né, o ponto, digamos assim, a novidade em relação à apresentação, ela vai estar aqui nesse ponto, que são as atualizações. Então, saiu, né, no final do ano passado, a nota técnica número 6 de 2025, que vai aí destrinchar para os profissionais como é que vai se dar o método de cálculo, né, como é que o Ministério da Saúde está calculando esses indicadores para isso gerar uma pontuação final, e aí sim eu entender, né, qual será o meu desempenho e quanto eu vou receber a partir daquele desempenho estabelecido. Então, eu recomendo também que vocês leiam aí a nota técnica número 6 de 2025, que já está disponível aí para acesso. Além disso, é importante chamar a atenção sobre essa portaria que saiu bem no final do ano já, né, a 9591, de 22 de dezembro de 2025, que ela inova, né? Antes a 3493, ela olhava apenas para as equipes de saúde bucal 40 horas, e com a publicação dessa portaria, ela vai incorporar, né, incluir o componente de qualidade também nas equipes de saúde bucal com carga horária diferenciada. Lembrando, né, eu coloquei essa outra portaria aqui, a 2539 de 2019, por quê? Porque nessa portaria ela vai
estabelecer, né, que as equipes de saúde bucal com carga horária diferenciada, elas só podem assumir aí a modalidade 1, né? Não existe equipe de saúde bucal com carga horária diferenciada na modalidade 2, então é só para chamar a atenção. E essa mais recente, né, mais recente mesmo, agora de 5 de fevereiro, que é a 10192, que é chamada aí a portaria de transição do PEC, né, na verdade de transição para o PEC. Então, a partir dessa portaria, os municípios vão ter aí um período de 6 meses para realizar a transição das informações, principalmente das próteses, né, do LRPD e do CEL, para o prontuário eletrônico do cidadão. Então, o BPA, né, o CIA, ele vai começar a entrar aí em desuso, e aí serão considerados, né, ali a partir de agosto de 2026, pelo menos até o momento, né, toda a produção que foi enviada aí para o CIAPS, né, via prontuário eletrônico do cidadão, ou sistema próprio que faça aí a integração com o PEC. Aqui para vocês conhecerem, quem ainda não conhece, né, são as produções técnicas mais recentes do Ministério da Saúde. Uma delas, né, talvez aí muito importante, muito aguardada, é o Guia de Recomendações para Uso de Fluoretos no Brasil. É um guia, né, que vem numa versão atualizada e traz aí um capítulo específico sobre o diaminofluoreto de prata. A primeira versão dele tinha sido lançada em 2009, então era um guia que estava sendo muito aguardado, né, muito solicitado. Recomendo que vocês baixem aí, conheçam e tenham consigo esse documento, né, apenas a nível de curiosidade. Esse é um guia que tem aí como 3 dos seus elaboradores, né, 3 que são também as 3 das maiores referências no estudo de fluoretos, não apenas no Brasil, mas no mundo. Então, 3 desses pesquisadores participaram da elaboração e da revisão desse guia, que são pesquisadores latino-americanos e brasileiros, né? Então, fica aí como uma importante produção técnica para vocês conhecerem. Além disso, também um outro material, né, muito aguardado, que são as diretrizes e orientação para a formação técnica e auxiliar em saúde bucal. Esse é um guia que foi lançado aí pela CEGETS, mas que é de muito interesse aí da nossa área. O primeiro também, né, o primeiro era lá de 2008 e aqui agora a gente tem essa diretriz atualizada. E ele vai trazer aí um capítulo específico, né, sobre a importância da mínima intervenção, também com foco no tratamento restaurador atraumático, vai falar um pouco também sobre sistemas de saúde sustentáveis, então é um documento aí para vocês conhecerem e terem aí como ferramenta. E aqui, né, que vai dialogar diretamente aí com o trabalho dos profissionais que estão inseridos aí na atenção primária. Eu imagino que vocês devam conhecer, que são as diretrizes clínicas na atenção primária à saúde. A gente tem 14 diretrizes publicadas nesse endereço. Vocês vão ter acesso a todas as diretrizes disponíveis. Eu coloquei apenas 3 exemplos aqui. E aí cada diretriz, né, ela vai reunir aí as melhores evidências científicas sobre uma determinada temática. Por exemplo, essa verde aqui fala sobre as recomendações para a higiene bucal na infância. Então, as melhores evidências científicas sobre essa temática, elas vão estar reunidas aqui neste documento. Então, eu recomendo também que vocês conheçam e acessem. E aí, né, só para fechar mesmo esse momento, então tem alguns desafios, né, que fica não apenas para o Ministério da Saúde, mas, né, para quem acredita, trabalha, luta, milita pela promoção do direito à saúde bucal. Então, a gente tem esse desafio de ampliação do acesso, né, de ampliação da cobertura de saúde bucal. Isso é fundamental, né, para garantir e assegurar direito de cidadania. A importância do fortalecimento da rede de atenção à saúde bucal. Então, falar sobre fortalecimento da rede é fortalecer também a atenção primária à saúde. Claro, né, sempre reforçar que as ações de saúde bucal, elas não se restringem aí a 6 indicadores, né, são 6 indicadores que aumentam a lente de análise, mas a gente sabe que o trabalho de saúde
da saúde bucal é muitíssimo mais amplo, né? E fica aí também esse desafio, né? E essa necessidade de que as equipes de saúde bucal elas estejam aí preparadas para responder às necessidades do usuário no momento em que essas necessidades se apresentam para a equipe, né? Sempre considerando os limites e as possibilidades da APS, porque quando essa APS ela não consegue responder todas essas necessidades, ela precisa estar articulada a tal ponto com a rede de atenção à saúde, para que consiga aí encaminhar esse usuário e ter aí suas necessidades respondidas e resolvidas. Aqui, né, eu deixo contato, tanto da coordenação, quanto o meu contato institucional, vocês fiquem muito à vontade, como eu comentei no início, eu vou disponibilizar esse material para vocês, eu passo para a Giovanni, então fiquem muito tranquilos que eu posso disponibilizar sim para vocês. É isso, pessoal, aí eu deixo aberto agora, né, para as perguntas. Obrigada. Joana, mais uma vez, obrigado. Eu anotei todas as perguntas e tentei aqui nesse período ir reunindo ali as perguntas similares, tá certo? Então, todas as perguntas foram anotadas, tá bom, pessoal? Então, não há necessidade de abrir o microfone, porque senão a gente não consegue controlar e ter uma resposta dinâmica e organizada, tá bom? Então, Joana, mais uma vez, assine a lista de presença, está no chat fixada a mensagem. E sim, a aula estará gravada, a gente envia para todos os e-mails cadastrados. A primeira pergunta, que foi lá da Mônica, né? Não vou lembrar de todos os nomes, mas ela coloca. Queria saber sobre a fidelidade dos dados. Estou enfrentando uma divergência muito grande. Os dados do ESUS para os dados do CIAPS. E também não estou conseguindo verificar as pendências nominais dos indicadores, assim como aparece para os indicadores da APS. Eu já vou respondendo, né? Isso. Tá. Me relembra o nome dela, por favor? Desculpa. Mônica. Mônica. Mônica, o CIAPS ele está em processo de atualização. Então, é comum mesmo a gente identificar inconsistências. Nesse momento, vocês ainda estão recebendo pelo componente bom, ou seja, o desempenho, ele ainda não está sendo avaliado, já está sendo monitorado, mas ainda não está sendo avaliado. Mas, Mônica, se tem uma inconsistência, tanto na estratégia de saúde da família, quanto na saúde bucal, o que eu recomendo é que você nos envie essa informação, né? Eu deixei lá meu contato, pode me enviar, porque aí eu pergunto para o setor responsável se de fato é uma inconsistência, porque, enfim, tem uma fila de prioridades para essa atualização. E se essa inconsistência faz parte mesmo desse processo de atualização, ou se tem alguma pendência nas equipes que ainda não foi identificado. E aí um outro problema, né? Se a equipe está com problema na produção, no vínculo, que aí, se tiver com problema, também vai ter uma inconsistência na informação que sobe. Perfeito. Aí outra dúvida em relação, ela coloca aqui, se eu fizer uma atividade coletiva em uma determinada escola, eu tenho um aluno de todos os distritos. Quando eu lançar essa atividade, o indicador vai ser considerado para qual unidade? A que eu fizer ou a que ele estiver cadastrado? O indicador é considerado para aquela equipe que realizou a atividade. O que acontece? Vamos imaginar que você fez uma escola que tem 500 alunos de 6 a 12 anos, só que desses 500 alunos, você realizou nesses 500 alunos, então você vai registrar os 500, mas a sua população adscrita, de 6 a 12 anos, é de apenas 200 alunos. Então você vai ter lá 500 atividades sobre 200 alunos, porque o seu denominador é fixo, mas as atividades que você realizou, todas elas vão contar para o indicador. Perfeito. Em relação à primeira consulta, se eu tiver uma mudança de profissional em menos de 12 meses, pode sinalizar novamente como primeira consulta? Perfeito. Essa é uma ótima questão, eu esqueci de falar, pode sim. Esse é o único critério que é considerado.
onde aquela janela de 12 meses não vai valer. Então, se em menos de 12 meses eu tenho um profissional, né, meu profissional foi desligado, enfim, e aí eu precisei contratar um novo, aí eu posso dar sim novamente uma primeira consulta, por quê? Porque é considerado o CPF do profissional que registra. Então é possível. Bom, aqui no meu município, a gente trabalha com agendamento, porém não é feito o agendamento no PEC, pois nem todos os consultórios têm computador. Isso influencia nos indicadores? Não, o que vai influenciar é o registro da informação, né? Você agenda, digamos, não sei, numa agenda de papel, mas o que você não pode deixar de fazer é registrar o final do atendimento, aquela consulta ou aquele procedimento que você realizou. Perfeito. Quando se atende muito paciente que não tem vínculo, porque segundo as normas, o SUS é para todos, não podemos negar o paciente. Como fica essa demanda? Na minha cidade, muitos acabam não tendo vínculo com a unidade, procurando atendimento por profissional específico. Como não ficar com o indicador prejudicado? Aí é para responder sobre gestão, né, Jo? Mas tem uma forma de responder também, falando um pouco sobre a política do financiamento. Eu vou até projetar aqui de novo. Lembra que eu comentei que essa 3493, ela vai considerar 3 componentes. Já está aparecendo aí para vocês? Deixa eu ver. Está. Pronto. Então, essa coisa do usuário que não é vinculado, porque o que que acontece? Quando a gente fala do componente de qualidade, a gente está imaginando que esse usuário ele já passou por esse segundo filtro aqui, ó, que é o critério vínculo e acompanhamento. Então, nesse componente de qualidade, eu vou estar considerando, né, vou estar considerando, não, eu estou considerando todos aqueles usuários que estão em situação regular nesse componente 2 aqui, que é o vínculo e acompanhamento territorial. Nesse caso de usuário que não é vinculado, né, que digamos está solto, ele precisa ser atendido, né, porque ele tem uma necessidade, mas aí sim, Giovanni, isso chama atenção para uma necessidade ou de ampliação de equipe, né, de adscrição de nova clientela aí, para que esse componente aqui ele seja assegurado. Então, se esse componente ele não está regular, esse usuário ele nem entra aqui, ó, no componente de qualidade. Então é isso. Como eu falei, né, a política ela vai considerar esses 3 aspectos. Perfeito. Sobre primeira consulta e finalização no mesmo dia. Quando o paciente chega pela primeira vez na unidade, primeira consulta agendada, e ele só tem uma profilaxia para fazer, que é feita no mesmo dia. Posso finalizar e dar como tratamento concluído? Conta como indicador? Conta sim, aí conta tanto a primeira consulta quanto o tratamento concluído. Sim, pode. Perfeito. Bom, a primeira consulta é 5% de acordo com a população cadastrada na unidade. Entretanto, fica muito complicado o acesso de 100 ou mais usuários por mês e ainda dá a resolutividade de 75% desse usuário no período de 30 dias. Ou esse indicador será acumulativo no quadrimestre? O indicador é sempre para o quadrimestre, tá, gente? Então, é 5% no quadrimestre, acho que dá 1,25 por mês. A gente está falando sempre de uma avaliação quadrimestral. O monitoramento é mensal, a avaliação é quadrimestral. Perfeito. Tiveram algumas dúvidas nesse sentido, né? Acho que já respondeu alguns questionamentos aqui. Bom, ao analisar os números do indicador de primeira consulta, observa-se que nem todos foram considerados no numerador. Quando será disponibilizado a lista nominal para melhor análise? Eu não sei dizer, viu, sobre lista nominal, porque isso é a coordenação do ESUS. Mas é isso, vocês podem me enviar essa pergunta que eu direciono e posso buscar a resposta. Mas Pronto, já esse eu não sei sinalizei dizer. aqui nessa, que essa daqui a gente indica, coloca lá no e-mail para buscar essa resposta com maior análise. Bom, caso não seja uma consulta com trauma dentário, imagino que seja de urgência, não poderia ser registrado como consulta de manutenção, e aí já tem uma colega que pergunta lá embaixo sobre alguma coisa relacionada a isso. Se for uma fratura de dente, mas que não tem quadro de urgência, mesmo com tratamento concluído, é consulta de manutenção?
Isso vai depender, assim, de como a equipe estratifica, né, desse critério de estratificação, mas pode ser sim, pode ser com uma consulta de manutenção. Lembrando que o procedimento que você realiza, ele pode, assim, pode não contar para a primeira consulta, mas ele pode contar para um dos outros indicadores, né? Por exemplo, se eu realizo uma restauração, aí entra para o indicador B4, B5, que é o de procedimentos preventivos. Se eu realizo a RT, aí entra para o indicador B6. Perfeito. O B2, a primeira consulta é 12 meses após a primeira consulta ou após a conclusão de tratamento? Outra pergunta. E se o paciente, por acaso, abandona antes de concluir o tratamento e só retorna depois de 12 meses que foi colocada a primeira consulta, qual a conduta? 12 meses. Eu fiz a primeira consulta hoje, ele abandona o tratamento, não conclui, portanto, e retorna 12 meses depois. Primeira consulta. Primeira consulta. Eu posso dar, agora sim, eu atendi esse usuário hoje, concluí, sei lá, daqui 2 meses, concluí o tratamento dele. Só posso dar uma nova primeira consulta 12 meses após a conclusão desse tratamento. Perfeito, Joana. Aí tem alguns questionamentos em relação ao CEL e prótese, né? Então, sobre o CEL, a área que ele atende é apenas do seu município ou dos municípios vizinhos? Eu aqui imagino que seja sobre pactuação, sobre essa dúvida. Isso, exatamente. Vai depender da pactuação aí do território. Se ele é um céu regional, se é né, se é um polo regional, se tem um consórcio aí que engloba determinados municípios, ou se a pactuação é só com o município. Aí precisa ver com a gestão local. Perfeito. Qual o tempo de avaliação entre as avaliações? É de 1 ano ou de 6 meses? Então, gente, aí a gente tem que ir para a literatura, né, científica. E a literatura, ela não é conclusiva em relação a isso. Então, isso vai ficar a critério do profissional, enfim, da escola teórica de cada profissional. Mas a literatura ela não é conclusiva sobre esse retorno ser de 3 em 3, de 6 em 6, de 12 em 12. Claro, né, quando a gente está falando de saúde pública, alta demanda, tem esse mínimo critério aí de 12 meses. Mas se eu estou num território que eu consigo aí responder, né, e olhar, né, toda essa minha população adscrita num período de 24 meses, enfim, os profissionais que vão definir, a gestão que vai definir. Perfeito. Em relação à escovação supervisionada, há muito questionamento em relação na hora de lançar, porque só vai de 6 a 11 anos, né? E não tem a opção de 12 anos. O outro colega pontua aqui que é para cadastrar como outros. Qual é a determinação para ser feita? Isso, a recomendação que ele coloca, ela está correta, outros. Uhum. A periodicidade do indicador desse procedimento coletivo segue a mesma periodicidade mensal dos procedimentos individuais? De quanto em quanto tempo eu posso realizar a escovação supervisionada, é isso? Imagino que seja. Fica a critério também da organização da agenda aí profissional. Mas, porque acho que no passado já saiu alguma recomendação de que a escovação supervisionada ela tinha que acontecer de 3 em 3 meses. Eu não lembro se isso tinha a ver com alguma orientação do PSE, mas no PEC não existe nenhuma recomendação que trave, por exemplo, se eu realizar de 30 em 30, de 15 em 15 dias. O que a gente tem, né, se vocês forem observar naquele documento A Saúde Bucal no SUS, que é de 2018, tem uma proposta ali de agenda. Então, o que nessa proposta de agenda ela recomenda? Equipes 40 horas, elas reservem ali minimamente um turno semanal para a realização de atividades coletivas. E equipes com carga horária diferenciada, que esse turno ele seja reservado aí a cada 15 dias. É uma possibilidade aí de auxiliar, né, nessa organização. E também está para sair, né, a gente deve publicar ainda esse ano, eu acho que esse semestre, inclusive, a atualização dos parâmetros, né, que é a portaria 1631.
aí já pegando a realidade do SB 23. Então, com essa atualização da portaria, vai ser importante, porque aí a gente vai ter, né, critérios mínimos. É uma pergunta que vem muito. Quantas consultas eu devo agendar por turno? Então, com a atualização dessa portaria, olhando para os dados do SB 23, que é o mais recente, os profissionais e os gestores, eles vão ter acesso aí a essas recomendações, esses critérios, para poder entender, né, qual seria a quantidade mínima aí de consultas para garantir, né, o alcance desses parâmetros. Como entraram outras pessoas após essa fala, muito rapidamente, Jô, responde essa daqui em relação aos indicadores B1 e B2, serão avaliados mensalmente ou acumulativo durante o quadrimestre, você já apontou isso. E aí, na sequência, já pergunta sobre a revisão dos indicadores B3 e B5, se existe data. Então, gente, a gente já pediu. Semana passada a gente pediu de novo. Então, a gente não espera, por exemplo, que em abril essa revisão ela não tenha ocorrido, porque nós já solicitamos e eu vou, né, levar novamente essa demanda. Então, esperamos que em abril, que foi o prazo, né, que a SAPS deu para iniciar a avaliação do componente de qualidade, essa revisão ela já esteja sendo considerada. Mas, assim, a revisão da qualificação, né, do qualificador do indicador B3, isso aí já está deferido. Na verdade, já está tudo deferido, né? Isso só ainda não foi publicizado, mas precisa, né? Mas já está deferido. Perfeito. Gostaria que o B5 fosse mais detalhado. Quais os procedimentos devemos colocar para que esse indicador seja válido? Então, eu não me lembro exatamente, porque assim, são alguns procedimentos, mas a nota metodológica, eu posso até enviar o link para a Giovanni, ele espalha aí para vocês. Para o numerador, vai sair, eu sei que vai sair o procedimento de restauração provisória, e vai entrar o de higienização de prótese, e acho que profilaxia dentária. Eu vou resgatar quais foram, mas eu lembro que sai restauração provisória, entra orientação de higienização de prótese e entra algum outro que eu não me lembro. Mas eu vou resgatar tanto o site onde estão as notas e essas atualizações e mando para Giovanni para ele poder direcionar aí para vocês. Perfeito. Sobre o B6, pode ser lançado o RT feito no consultório ou somente fora em atividade coletiva? Pode, né? Como eu falei, a gente não está sendo rígido em relação à técnica. Então, pode ser tanto a tradicional, que é aquela feita fora do ambiente escolar, quanto a modificada, que é feita na cadeira odontológica. O critério aí, quem vai dizer qual que é melhor, qual que eu vou adotar é o profissional, essa autonomia é do profissional. Perfeito. No caso do RT, as atividades realizadas no PSE devem ser lançadas como atividade coletiva ou individual? Então, se durante o PSE, né, eu identifiquei X usuários que precisavam do ART, aí esse ART eu preciso lançar de forma individualizada, obrigatoriamente. E aí eu faço o registro tardio de que foi no ambiente escolar. Posso lançar, mas aí de forma não obrigatória, também como uma atividade coletiva, só para ter ali registrado o INEP da escola, mas a obrigatoriedade é o registro individual, porque aí vai contar o procedimento por unidade dentária, né? A gente sabe que é muito comum uma criança, por exemplo, ter 5 ou 6 demandas aí de ART. Então, cada unidade dentária restaurada vai contar como um procedimento. Por isso que o registro precisa ser individual do ART. Perfeito. Minha dúvida nessa tabela de cálculo. Tratamentos preventivos está como B4. Escovação está como B5. É somente erro de digitação? É erro de digitação, tá, gente? Foi até bom sinalizar, eu vou olhar aqui. Mas obrigada aí, é erro sim. Os lançamentos de próteses, então, serão pelo PEC. No caso da primeira consulta, já lança ou só quando recebe? A prótese dentária? Não, quando Imagino que seja. recebe. Mas eu posso compartilhar o passo a passo, né? É que
que, na verdade, aqueles 5 procedimentos são as etapas laboratoriais, né? Mas eu vou compartilhar o passo a passo do LRPD. É quando entrega, né? Perfeito. Também sobre a prótese, né, nessa migração em relação para o PEC, não precisa mais digitar no sistema antigo, pode parar? Quando sei que devemos migrar? Não, é assim, gente, quem tiver os 2 mecanismos de registro, BPAI e PEC, ainda é pelo BPAI. A partir de agosto, se nada mudar, aí é pelo PEC. Por enquanto, mantém como está. É que esse processo de transição, ele vale mais, né, para quem ainda não realizou a adesão, né, à estratégia SUS APS. Nesse momento, mantém como está. A partir de agosto, aí tudo via CIAPS, via PEC. Continuando sobre prótese, se teremos algum momento para falar sobre o passo a passo de inserção das informações no PEC, sobre o LRPD. E isso aqui é importante, algumas perguntas. Quando o serviço da prótese é terceirizado, como ficaria esse lançamento via PEC? Então, o lançamento, ele segue como... É porque assim, ó, existe uma distorção na informação, né? Porque o registro da informação, a responsabilidade não é do terceirizado, é sempre do gestor. Então, se é o terceirizado que está registrando, o gestor está informando errado, porque se der um problema, o problema não é do terceirizado, é do gestor. O recurso cai no Fundo Municipal de Saúde ou no Fundo Estadual. Então, é como se, assim, essa distorção, ela não existe, porque quem tem que fazer esse registro é o gestor. Perfeito. O gestor de saúde. A Joselita perguntou, mas você pontuou já isso, sobre essa recomendação da agenda está em qual documento? Está sendo preparado, não é isso? Em relação ao atendimento e tudo mais, quantidade. E aí, em relação a Fernanda diz, salas de espera em orientação de higiene oral, entra nos procedimentos preventivos? Orientação de higiene oral, sim. Sala de espera, eu não me lembro. Mas eu vou até anotar aqui, vou dar uma olhada, viu? Boa. Porque tem que ver se sala de espera entra como procedimento coletivo ou se é individual. Mas eu acho que eu vou dar uma olhada e aí eu respondo. Não, essa proposta de agenda que eu falei, ela já está publicada. É um livro, se vocês colocarem aí, A Saúde Bucal no SUS, é um livro de 2018, é uma capa meio verde. Tem lá. A revisão da portaria dos parâmetros ainda não foi publicada, mas será. E aí vai virar mais uma ferramenta para auxiliar na gestão da saúde bucal. Tassiana pergunta, caso o agendamento do paciente ocorra no mesmo turno que ele será atendido, contará como consulta agendada ou consulta no dia? Existe um tempo mínimo entre o agendamento no PEC e a realização do atendimento para ser considerado primeira consulta? Não, gente, não existe. Se a consulta é agendada, o nome já diz, né? Está agendada. Consulta dia é demanda espontânea, né? São coisas diferentes. Consulta agendada é demanda programada. Ok. Aí Flávia faz esse questionamento aqui ao Albuquerque. Então, no dia B, que será dia 20 de março, pode ser feito na unidade de saúde, devido ao pouco tempo para aquisição de material e ajustes? Pode, assim, essa organização, ela passa muito pela equipe. Mas é importante, porque assim, qual é o grande objetivo, né? É a incorporação da filosofia da mínima intervenção e é ampliar o acesso, né, de alguma forma. Claro, considerando aí todas as limitações. Então, se minimamente a equipe consegue fazer isso, como ela vai organizar também, porque às vezes se demanda uma organização que vai me desorganizar enquanto equipe, não vai ser bom, né? O importante é que vocês consigam garantir a resposta à necessidade e o monitoramento dessa necessidade ao longo do tempo. E a incorporação dessa ação, né? Na rotina de trabalho.
Vamos incorporar aqui a sugestão de alguns colegas para que depois a gente possa fazer uma atividade, Jo, principalmente relacionada à prótese, né? Tem muitos municípios que têm a produção de prótese vinculada a um CEL ou não. Então, acho que é importante que a gente volte nesse momento. E aí, a Rosana pergunta, para a gente encerrar sobre essa questão. Repete, por favor, essa questão do registro da prótese no PEC. Pois tem um serviço de LRPD e o dentista me informou que já está registrando no PEC desde o mês passado. No caso, tenho que pedir para ele voltar a fazer pelo BPA até agosto. Isso, Rosana, ele tem que informar pelo BPAI, porque nesse momento a gente monitora pelo CIA ainda. Então, se estiver subindo no PEC e no CIA aparecer zerado, vai ficar como se o município não estivesse registrando. Aí, a partir de agosto, aí sim, você pode até deixar lá, ele pode ter até essa segunda via de registro, vai ficar duplicado. Mas, assim, ainda é obrigatório o registro via CIA, né, via BPAI. Aí a Jennifer, é uma pergunta, mais uma sugestão. Ela fala se existe alguma forma de produzir um documento solicitando a revisão desses indicadores, desses índices dos indicadores, sim. Pergunto isso porque mais de um colega já apontou que esses índices não abarcam suas realidades. 5% de primeira consulta numa população muito grande, todos os meses, e mais o percentual de conclusão é inviável. Você já falou que é quadrimestre, né? Mas o pessoal ainda está batendo no mensal. Alguns meses para alcançar o índice preconizado, e taxa de exodontia. Teríamos que ter extraído mais a mais e não faz sentido. Mais ou menos o que ela colocou aqui. Mas eu acho que tem essa confusão sobre mensal, quadrimestral. É acompanhado e monitorado mensalmente, mas a avaliação é quadrimestral, correto? Isso, perfeito. Mas pode sim, viu, gente? Mas é como eu falei, esse não é uma decisão unilateral, né? Nem de cima para baixo, né? Às vezes a gente escuta isso. Essa é uma pactuação tripartite, tem representação do município e do estado, assessores dentistas que revisaram todos esses documentos, tá? Então é importante a gente ter consciência, procurar o CONASEMES local, né? Identificar como é que foi feito esse processo, porque são as instâncias, né, de controle social que nos representam, que vão legislar sobre a política de saúde de Estado. Então, é sempre importante a gente deixar isso muito claro. Perfeito. Então, finalizamos as perguntas, Joana. Eu quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Riane colocou mais um aqui, deixa eu ver. Sobre o gestor lançar as demandas do LRPD quando tem laboratório terceirizado. Mas o gestor tem que estar vinculado a alguma equipe, porque como coordenador estou sem equipe. Não, não precisa estar vinculado à equipe, né? O que a portaria recomenda é que ele precisa ser registrado, né, o responsável precisa ser minimamente ou cirurgião dentista ou um TPD. O TPD é mais difícil de a gente tem no SUS, mas é numa quantidade muitíssimo baixa, muitos em processo de aposentadoria, mas, enfim, né, normalmente não é o coordenador de saúde bucal também que registra, é alguém ali da área de TI. Então, se o terceirizado que está registrando, né, essa pessoa ali da prefeitura responsável, ela precisa pelo menos estar ciente do que está acontecendo, ter um segundo olhar para ver se está subindo corretamente a informação. Eu vou compartilhar novamente o passo a passo do LRPD, porque no passo a passo tem mostrando, né, o passo a passo de como registrar a prótese via BPAI. Perfeito. Para finalizar, a Letícia colocou aqui, quando a criança do PSE não é registrada no município /PSF, que trabalho, eu coloco ela no número de registrados da atividade do PSE ou não? Coloca sim, Coloca. coloca sim. Perfeito. Joana, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, a presença de todos. Nós tivemos aí 190 profissionais presentes e um número ainda de 173. Isso mostra que nós temos profissionais comprometidos, mudando o seu perfil de avaliação, de conduta, né, e de ética nos atendimentos e na gestão. A gente tem mudado aí a realidade da saúde bucal coletiva da Bahia e eu espero que a brasileira. Vamos contar com você sempre, com essa empatia, paciência, né, de responder todos com muita qualidade
sempre. O Conselho Regional de Odontologia, em nome da sua presidente Miriam Félix e toda a sua diretoria, agradece sua presença, agradeço a presença de todos. A gente ainda vai te abusar um monte esse ano, tá bom? Mais uma vez agradeço, assinem a lista de presença e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Giovanni, CRO, os profissionais aí. Pessoal, vocês têm meu contato, o que não foi respondido, podem mandar e-mail. Se eu demoro é porque eu estou buscando a resposta, mas eu não deixo e-mail sem responder, tá? Então, fiquem muito à vontade. Obrigado, Jo. Até Obrigada. mais. Boa tarde. Tchau, tchau.